Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ismael Rosa e hoje eu quero falar sobre um assunto com vocês muito interessante sobre como ter uma liderança motivadora. Você que é empresário, você que é um líder, seja em qualquer setor do mercado de trabalho ou igrejas, você que possa ser um gerente de uma empresa, como ter uma liderança motivadora. E isso que eu quero falar para vocês está baseado no livro De Bom a Excelente, do Jim Collins, que é um livro sobre avaliação de algumas empresas americanas que eram empresas boas e que essas empresas elas decidiram se tornar excelentes naquilo que faziam e quais foram os aspectos que levaram essas empresas a se tornarem boas ao longo do tempo e o que elas fizeram para se tornarem boas. Mas eu quero falar somente sobre um aspecto que é a liderança motivadora. Gente, uma pergunta interessante é o seguinte: motivação provém de visão contagiante? E a resposta é não. Por quê? Não porque visão seja algo irrelevante, mas porque, por exemplo, gastar energia para tentar motivar as pessoas é uma grande perca de tempo. As pessoas certas, quando elas entram no barco contigo, elas já se automotivam. Por que as pessoas trabalham? Porque elas têm motivos. Elas querem investir, elas querem ser prósperas, elas precisam sustentar suas famílias, então elas já têm motivação. E se as suas conclusões elas forem de forma adequada, implementadas, deixa de ser necessário gastar tempo e energia para motivar as pessoas. Então as pessoas certas elas se motivam a si próprias. Então a motivação ela vem da certeza do resultado que se espera e do esforço, porque quando você se esforça, você automaticamente vê os bons resultados e você tem bom ânimo, né? Então você já se automotiva. Então é como ter uma liderança motivadora. Em primeiro lugar, lidere com perguntas e não com respostas. Gente, as pessoas elas querem ser ouvidas, elas não querem respostas, ok? A nossa tendência é sempre dar respostas ou soluções para tudo. Nós somos peritos em dar soluções. Entretanto, os seus colaboradores, os seus liderados, muitas vezes eles já sabem a solução do problema. Elas só querem ser ouvidas. Então, se você já chega de forma coercitiva, já dando todas as soluções, dizendo faça assim, tem que ser dessa forma, tem que ser do meu jeito, não vai dar certo. Perguntem às pessoas o que elas acham sobre os assuntos. Lidere com perguntas, não com respostas. Insista em questionar até se ter uma imagem clara da realidade e das implicações sobre os diversos assuntos. Por exemplo, por que a minha empresa não cresce? Por que o meu grupo não cresce? Será que eu tenho entendido as reais necessidades dos meus liderados, ou dos clientes, ou do mercado? Quais são as reais dores das pessoas, ou as reais dores do mercado? Será que o meu produto está atendendo às dores do mercado? Será que o meu cliente está ficando satisfeito? No que os meus liderados pensam disso? Será quais as ideias que eles têm para se implementar nas técnicas de vendas ou na execução do trabalho para que as coisas corram de forma mais agradável para os nossos clientes, para as pessoas que são atendidas por nós? Então, lidere com perguntas. Em segundo lugar, entre em diálogo e não em coerção. Converse com as pessoas e não obrigue as pessoas a fazer aquilo que você tem na sua cabeça. Por exemplo, o autor do livro, o Jim Collins, cita o exemplo de uma empresa chamada Nucor, nos Estados Unidos. E a Nucor era, em 1965, era uma das piores empresas americanas que existia no setor dela. Por quê? Era uma empresa que vendia produtos para a indústria nuclear, edição de radiação de energia nuclear. Entretanto, era uma empresa tão bagunçada que eles começaram a adquirir uma série de atividades não relacionadas entre si, como, por exemplo, semicondutores, começaram a vender semicondutores, minerais raros, copiadoras de escritório, vigas de sustentação de telhado, etc. Tudo lá no início da sua transformação em 1965, a Nucor não fabricava uma única tonelada de aço e não tinha um cêntimo de lucro. Entretanto, estava falindo porque era uma empresa sem foco. Todavia, 30 anos mais tarde,
era o quarto maior fabricante de aço do mundo e a maior dos Estados Unidos. Por quê? Como é que a Nucor deixou de ser uma horrível corporação nuclear da América e se transformou na melhor empresa de aço dos Estados Unidos? Porque começou com um líder extraordinário chamado Ken Iverson, que em vez de começar com as respostas, olhem bem, ele decidiu tornar-se um moderador de debates acalorados. Gente, se você é o líder e você tem uma equipe, você precisa fazer debate. As pessoas precisam expor as suas ideias, porque você não é o rei da cocada preta, como dizem por aí. Você não é o cara que sabe tudo. Tem gente na sua equipe que sabe mais do que você, que tem ideias melhores. Diz a história que os debates eram tão acalorados que as pessoas chegavam a ficar rubras, né, avermelhadas durante as discussões. Chegaram à conclusão que deveriam adquirir uma mini siderúrgica, e essa mini siderúrgica deu tão certo que a Nucor deixou de investir em outros setores e começou a investir só em aço e se tornou uma potência. Se não fosse esse líder de nível 5 chamado Iver Keverson, a empresa com certeza hoje já teria falido. Então, gente, não lidere coercitivamente, lidere com debate. Em primeiro lugar, lidere com perguntas e não com respostas. Em segundo lugar, entre em diálogo, debate e não em coerção. Em terceiro lugar, faça autópsia sem atribuir culpas. Quando alguma coisa dá errado, gente, a primeira coisa que nós tendemos a fazer é achar quem é o culpado. Isso não leva a lugar nenhum. Então, assim, faça autópsias. Onde está o erro? Quando tem um acidente de avião, o que acontece? Quem vem lá, o CENIPA, faz a investigação e analisam os dados de voz da caixa preta, analisam todos os fatores que contribuíram para que aquele acidente acontecesse, ou seja, eles fazem uma autópsia para se chegar à conclusão o que levou aquele acidente. Na verdade, a intenção do CENIPA, que é o órgão que faz as investigações dos acidentes aéreos, eu entendo um pouquinho disso, eles não procuram culpados. Quem vai procurar culpado é a polícia, que entra com uma outra investigação. Veja bem, então você tem que ser, na sua equipe, o CENIPA e não a polícia. O papel de procurar culpados é da polícia. Você não vai ficar procurando culpados. Você vai fazer autópsias para se descobrir onde está o erro que causou os problemas e você possa solucionar. Assim é melhor e você consegue ter um clima muito melhor no meio da sua equipe. Em quarto lugar, instalar mecanismos de alerta. Gente, para isso existem gráficos. Eu tenho aqui atrás de mim vários gráficos aqui que o Rafael, que é o administrador aqui do escritório, faz, que analisa os números da nossa empresa. Tem aqui centro de custo de todas as obras, se nós estamos tendo lucro, se nós estamos tendo perdas. E isso é feito no decorrer de cada projeto. Porque cada projeto tem que ser avaliado durante a execução desse projeto. Se nós detectar no meio do projeto que está dando problema, que aquilo vai correr mal, nós temos que ter um mecanismo de alerta. Porque, caso contrário, a coisa vai correr mal e você vai entrar em falência. E eu cito alguns exemplos de empresas que no passado elas não instalaram um mecanismo de alerta e acabaram falindo. Como é o caso, por exemplo, da Kodak. A Kodak era uma grande empresa de máquinas fotográficas. Ela ignorou a inovação que ela própria criou. Veja bem, veio a revolução digital e a empresa entrou para a lista das empresas que faliram lá em 2012. Depois teve a Nokia, que criou aqueles aparelhos fortes que não quebravam nunca. Eram aparelhos fortíssimos, mas, no entanto, lá em 2007 a Apple lançou lá o iPhone e iniciou uma nova etapa dos smartphones. Ninguém mais quis os telefones da Nokia, que eram só telefones fortes, mas que, no entanto, eram obsoletos para as inovações tecnológicas que vieram posteriormente. Depois teve a Blockbuster, que eram as grandes locadoras. Gente, aquilo eu já via que ia falir já mesmo muito antes de falir, porque começou a aparecer as empresas de streaming como a Netflix e ignoraram isso e continuaram insistindo no negócio que não dava certo, não criaram um mecanismo de alerta, não ouviam as pessoas que estavam falando, olha, isso não vai continuar por muito tempo, e não inovaram e faliram. Então, para se ter uma liderança motivadora, você precisa criar um clima
no meio da sua equipe, em que as pessoas possam falar, em que as pessoas possam dialogar, em que as pessoas possam debater e um clima em que não haja coerção, que você lidere com ideias e a coisa com certeza vai correr muito bem e você vai ser muito próspero. Ok, gente? Olha, muito obrigado por ter continuado até aqui. Deixe o seu like, mande esse vídeo para o seu coleguinha. Tchau, um abraço.